Muito boa tarde, Brasil. Vamos falar um pouquinho de política? Mas a gente vai falar um pouquinho diferente hoje, de uma maneira um pouquinho diferente. A gente vai, sabe, eu tinha observado tanto, mas tantos políticos brasileiros, os tropeços constantes, né? De manhã fala uma coisa, à tarde já fala outra. Isso se não for daqui a pouco. O cidadão entra com um determinado projeto ou faz um determinado decreto, daqui a pouquinho ele tem que voltar atrás. O que está faltando na política brasileira? A maioria dos parlamentares que a gente conhece não tem uma excelente assessoria. Eu sempre que posso, que vem os novos parlamentares aqui, eu dou uma dica para ele, para que ele faça isso. Cito um dos raríssimos que fazia bem uma assessoria do seu mandato, que é o Chico Leite, que lamentavelmente não foi eleito, concorreu ao Senado e não chegou a uma eleição. Vai fazer falta para nós. Ele tinha uma assessoria das mais perfeitas. Tinha lá jornalistas, um jornalista que é cientista político, e fazia a coisa acontecer. Nós vamos falar hoje exatamente sobre isso no programa. Consultoria política e manutenção de mandato. Muitos deles vão para o caixa-prego porque não fazem a verdadeira manutenção do seu mandato. Falam besteira, tropeçam na língua e às vezes caem porque falou demais. Para fazer um programa como esse, eu tenho que falar com alguém que conhece de assessoria política, sobretudo, como ninguém, que é o meu amigo Rócio Barreto, cientista político. Seja bem-vindo, amigo. Boa tarde, Celso. Boa tarde a você de casa. É sempre um prazer enorme poder estar aqui conversando com você, Celso. E agora com um tema necessário e urgente para a categoria política, né? A gente fala que há necessidade de um especialista, tanto nas eleições como na manutenção do mandato. Você falou aí em relação a políticos que estão tropeçando, e muitos deles, Celso, inconvenientemente, por falta de alguém que faça o trabalho necessário. A gente está vendo aí, uma senadora eleita em 2018, já foi cassada. Aqui em Brasília corre o risco de um deputado federal e um deputado distrital ser cassado, eleitos agora, em 2018, por tropeços. Esses aí tropeçaram nas campanhas por prometer indevidamente o que não devia e por faltar alguém que conhecesse de política, os trâmites da propaganda política e de tudo mais necessário para que ele pudesse ser eleito. Eleitos agora, no final do ano passado? Eleitos agora, em 2018. Assumiram agora no começo do ano de 2019. Assumiram agora no início de 2019. E já foram cassados. Uma senadora, Mato Grosso, inclusive do PSL, e aqui no Distrito Federal, um deputado distrital, que pode ser cassado, já foi cassado no TRE, recorreu ao TSE, tentando manter o cargo dele por um tropeço bem pequeno, coisa pequena, coisa que poderia deixá-lo para trás, tendo em vista que se tivesse alguém numa assessoria ali tomando conta disso, não faria o que ele fez. E faria instruindo. Não faria. Aliás, nem foi ele quem fez. Exatamente. Foi alguém da campanha dele, né, que reuniu os seus funcionários. Ele é dono de uma empresa. Isso. E quase que, como diz, eu sei em quem vocês vão votar. Exatamente. Eu tenho como consultar. Quem não votar em... Exatamente. Ele é um empresário, tem uma empresa de terceirizados que presta serviço para o serviço público e com cadastro de todo mundo. Ele fez uma lista de onde esse pessoal votava e sabia, depois de dar a eleição pronta, ele pegava o relatório e saberia quantos votos teve em determinada zona e em determinada seção. Se não tivesse o correspondido, ele iria demitir todo mundo daquela seção que não teve os votos correspondentes. Eu, como detesto não dar nome aos bois, né? Eu acho terrível fazer jornalismo e citar alguém ou... Não. Quer dizer, a senadora é a Selma Arruda. Sim. Do PSL do Mato Grosso. PSL do Mato Grosso. Essa foi cassada. Foi cassada.
O distrital que você está falando é o Zé Gomes, Zé Gomes, do PSB. PSB aqui do Distrito Federal. Exatamente. Empresário, foi bem eleito. Bem E eleito. eu acho que nem precisava fazer aquilo que o cara fez com os funcionários da casa. Não precisava, bastava ele pedir um apoio, coisas nesse sentido. Não ameaçar as pessoas em caso de demissão, porque isso é você constranger as pessoas. Ele poderia ter uma assessoria política um pouco melhor. Talvez a assessoria ficasse mais barata do que ele fazer uma campanha dessa natureza. E temos também o deputado federal. Quantos programas nós não fizemos aqui antes das eleições? Muitos. Você, aquela senhora. Eu, Solange Bezerra. Isto, falando exatamente da necessidade de amparo. Que não é outro nome. Não, exatamente. Um amparo necessário para que ele conseguisse a eleição dentro das regras legais, para que ele não entrasse cometendo algo que pudesse torná-lo inelegível, ele acabar incidindo contra a lei. E esse tropeço tem acontecido meio aos borbotões, né? Porque há outros parlamentares fora de Brasília, em outros estados, de Brasília, respondendo pela mesma coisa. Aliás, na Câmara Federal, um nosso também está respondendo. Exatamente. Né? Ele é um candidato, Celso, que eu costumo falar assim, que é um candidato reality show. Esses influenciadores digitais que tem no YouTube, no Facebook, ele fazia vídeos comparando como é a vida aos Estados Unidos e a vida no Brasil. Até porque ele morava lá. Ele morava nos Estados Unidos. Ele se elegeu praticamente através de vídeos, mandando vídeos e sendo postado aqui para os brasileiros. Então, esse candidato, ele errou porque ele não tinha uma assessoria que pudesse dizer para ele que o que ele estava prometendo naquele momento era contra a lei. E o que você bota na rede social, que você bota na internet, é de todo mundo. Você postou ali, já era. Mesmo que você poste e com 30 segundos depois você tirou, alguém pode ter visto e alguém gravou aquilo ali, printou, gravou a sua fala e aquilo ali já é suficiente para que você perca o seu mandato. Quem é esse? Como é o nome do parlamentar do Distrito Federal? Você lembra o nome dele? É Luiz. Dos Estados Unidos. Exatamente. Luiz Marinho, alguma coisa uma coisa sentido. assim. Eu não me recordo o nome dele. Sei que o Paulo Fernando é que entrou na Justiça Eleitoral, advogado demonstrando Paulo Fernando. erro. Exatamente. Né? E ele vai ter que responder por esses erros, evidentemente. Inclusive, há a possibilidade do Paulo Fernando ocupar a vaga dele, caso os votos sejam cassados. Também. Os votos ali há um jogo. O Paulo inutilizados. tentou me explicar e eu não sei direito. Exatamente. Eu sei se os votos forem contabilizados, acontece uma coisa. Se os votos forem cassados, acontece outra. Exatamente. Porque se for contabilizado, exatamente. entra exatamente na coligação que ele participou. Agora, nos pequenos municípios brasileiros tem se repetido a mesma coisa. Sim, Celso. Há inúmeros vereadores que já cassados, outros na linha de cassação. Por que isso? Hoje qualquer pessoa pode registrar isso, um erro? Sim, pode Se é o cidadão lá na cidadezinha do interior, para não dizer aqui na capital, em plena capital da República, é o cidadão entregando lá uns bujões de gás ou prometendo, olha, eu vou fazer isso para o metrô. Mas não esqueça, vota no 15. Eu vi um vídeo que o governador falou exatamente isso, antes de ser governador. O governador Ibanez, àquela altura, ele já tinha um percentual suficiente que lhe dava condições de ser eleito. Ele, numa entrevista, conversando com concursados do metrô, ele falou exatamente isso. Olha, vocês vão ser chamados, eu vou chamar vocês para trabalhar, mas para que isso aconteça de verdade, vocês têm que votar no 15. Celso, isso é compra de voto, isso é compra de voto. Isso não pode ser feito dessa forma. Se ele tivesse um assessor ali, o camarada tinha que entrar na frente. Não, governador, você não pode, puxava ele e pronto. Talvez no calor da emoção ali, ele empolgado na campanha, alguma coisa, mas teria que ter alguém ali ao lado dele toda hora. Rapaz, até conversa pelo celular, ele não pode ter conversa nesse Eu fico sentido. imaginando com essa parafernália eletrônica que você tem à sua disposição. E o negócio fica na palma da mão. Hoje você está refém
de uma série de fatores aí que poderão complicar a tua vida. Sem dúvida. Eu falava, por exemplo, de vereadores, até na pequena cidade brasileira, no pequeno município, né? Ora, tem sempre alguém gravando alguma coisa. O celular hoje ou fotografando, sei lá. Todo canto. Exatamente. Celso, eu vou falar de um político aqui, eu não quero falar o nome dele. Esse político já morreu, é um político experiente, foi um verdadeiro coronel. Esse político fazia reuniões da seguinte forma: vamos conversar algo sigiloso? Você vem para minha casa, a gente toma um banho de piscina e no meio da piscina a gente conversa, de uma forma que ninguém possa ver as nossas bocas. Eu vou conversar com você, eu falo assim: dentro da piscina não há como você levar nenhum tipo de grampo, a água pela cintura, acima da cintura, e eles conversavam dessa forma. Ele morreu, ele era precavido, acho que ele nunca caiu em situação dessa forma. Caiu numa situação um pouco mais difícil. Não seria exatamente por falta da parafernália que grava tudo? Hoje um botão de camisa é uma câmera. Isso é uma câmera, exatamente. Uma caneta que você coloca no seu bolso. Aham. Aqui em cima da caneta está uma câmera. Filma com áudio também. Aqui, óculos, eu vi óculos, né? Os óculos. Também com uma câmera disfarçado que você nem percebe. Não percebe. Exatamente. Você faz e áudio e vídeo. Exatamente, áudio e vídeo. Então a pessoa tem que se precaver, Celso, tem que se precaver com o que vai falar e com quem vai falar. Mesmo que você pense daquela forma, você não pode agir dessa forma. Então, os políticos precisam ter uma análise política de forma adequada, uma análise de risco, fazer um diagnóstico para saber se vale a pena trabalhar dessa forma. E aí, em diante, ele começa a fazer sua campanha e permanecer no seu cargo caso seja eleito. Porque muitas pessoas eleitas perdem o mandato de graça. Trabalhou, fez a campanha, tudo direitinho, como manda o figurino, porém cometeu equívocos que poderiam ter sido evitados e, no entanto, são castados e tudo vai por água abaixo. Não, e depois de eleito, pior ainda, né, Pior ainda. Nós até agora praticamente falamos muito do que aconteceu nas eleições. Nas eleições, exatamente. E que acabou tirando o mandato de uma senadora, de uma senadora, um deputado. exatamente. Dá para tirar, pode tirar de um deputado distrital, de um deputado federal. E muitos outros que... Mas, por exemplo, eleito, o prefeito de São Caetano do Sul. Sim. O Zé Auric, se não me engano. Júnior. Ele foi cassado. Foi cassado. O que ele fez que ele tropeçou tanto assim? Celso, ele trouxe o pessoal que trabalhava com ele, exigindo que esse pessoal fossem a um evento da esposa dele, certo? Para garantir um contraste visual, e nesse contraste visual dar oportunidade de que ela conseguiu mobilizar muita gente. Esse é o de São Caetano? É, de São Caetano, né? Não, porque tem um de Camaragibe também, que esse aqui é o como é que chama? Que queria que o pessoal da prefeitura fosse no evento da linda esposa dele. Exato, quer ver? Bota esse vídeo aí, por favor. Eu queria falar para todo mundo do Tropão, todos os carros comissionados que estão no grupo, o prefeito Meira, que aqui está falando, eu quero convidar todos os carros comissionados, agora meio-dia, de frente ao trio, onde vai cantar a minha noiva, Tati Dantas. Eu quero todos os carros comissionados para que a gente possa participar do evento e dar força, porque, inclusive, irei usar da palavra e vou falar com o povão que está lá. Eu sei que tem gente de fora, né? Esse Troinha vai trazer muita gente do Recife, de São Lourenço da Mata, de Carpina, da região metropolitana de Jaboatão, de Olinda. Então eu queria, além do povo de Camaragibe que vai estar presente, eu quero todos os carros comissionados, vou fazer um cordão de isolamento ao redor do trio só para ficar os carros comissionados. Então, por favor, divulguem, multipliquem, a gente vai filmar e eu vou contar quantos carros comissionados foram até o evento. Eu sei que tem gente que não gosta de carnaval, eu também não vivo carnaval, mas minha noiva vai cantar, a minha futura esposa, Tati Dantas, e eu quero a presença de todos os carros comissionados. Vai lá para dar presença, depois que ela cantar as músicas dela, tá todo mundo liberado.
Só tá o áudio, né, e o rosto É dele. verdade. A danadinha da noiva é bonita, mina. É, Né? exatamente. O velhinho deve estar apaixonado. Mas o Exato. Ministério Público lá de Pernambuco já começou a tomar atitude, Não, né? exatamente. Abriu investigação. Esse de Pernambuco foi a questão de convidar os cargos comissionados da prefeitura para estarem Se ele presentes. tivesse convidado, eu dava um jeito. Ele intimou mesmo, né? Não, exatamente. Ele convidou de forma intimada, porque era um cargo comissionado, né, de livre provimento, e que ele nomeia e exonera como ele quiser. O de São Caetano do Sul, Celso, eu me recordei agora, é a questão dele ter sido pagar mensalim para que os vereadores votassem a favor do projeto dele. Essa questão do mensalim, isso é algo que a gente vê em diversas prefeituras, governos e até dentro da presidência da República a gente vê o pagamento de mensalim, mensalão, mesadinha. É uma questão de manter ali a maioria dos votos. Hoje a gente está vendo aí no governo Bolsonaro a questão da reforma da Previdência. Caso ele não negocie com o Congresso, especificamente com o Centrão, ele não vai conseguir aprovar a reforma da Previdência. E se conseguir aprovar a reforma da Previdência, vai ser uma coxa de retalhos, completamente costurada, e não vai dar a receita de 1.200 bilhão que ele gostaria que tivesse no prazo de 10 anos. Agora a gente volta ao tema do programa, que é exatamente a consultoria política e a manutenção de mandato. Perfeitamente. Ele tem que fazer isso muito bem feito, né? Tem que fazer, porque já não só ele, como qualquer outro titular Aham. de prefeitura, de governador, o próprio presidente da República, que se acontece um tropeço, nós vimos tropeços semelhantes, tiraram o presidente da Câmara, Aham. que está preso. Perfeitamente. Nós vimos dois governadores, aliás, dois presidentes da República, Dois presidentes. ex-presidentes da Aham. República, que também tiveram seus tropeços. Praticamente todos os governadores do Rio de Janeiro. Rapaz, aquilo ali Praticamente meu todos. Deus. Ali, Celso, é por falta de uma gestão eficiente da Assembleia Legislativa, que os deputados são eleitos para fiscalizar os gastos do governo, são eleitos para legislar dentro da esfera a qual eles foram eleitos, seja estadual, municipal, federal, e, no entanto, eles querem passar disso daí para conseguir algo mais. Deputados, vereadores que não representam a população e não estão suficientes com o salário ao qual elas estão recebendo por mês. Aproveita de verba indenizatória, aproveita de verbas de gabinete. A gente viu agora há pouco deputados que nomeavam assessores parlamentares, nomeavam por um salário de R$10 mil e, no entanto, a pessoa que trabalhava com esse cargo recebia apenas 2. Os 8 mil ela devolvia para o dono do parlamentar, ou alguma pessoa que trabalhasse por conta disso. Isso é ilegal e fez com que todo mundo fosse caçado. Então, não tinha a questão de uma consultoria o bastante para dizer que aquilo estava errado e que esses exageros iam acabar com o mandato dele. Uma hora ou outra, ele iria ser pego por alguém que estava ali fiscalizando e que sabia desses abusos. Então, não havia alguém que cuidasse da manutenção desse mandato. Porque, veja bem, Celso, você construir uma imagem é uma coisa. Agora, você manter a sua reputação é completamente diferente. Agora, há pouco eu conversava ali com o Ronaldo e a gente falava exatamente isso, da sua reputação. Você, como jornalista, permanece nesse estilo. A sua reputação é essa. É fazer um jornalismo de verdade, consciente e que as pessoas entendam. Claro. Isso é a reputação. O Ronaldo me conhece há o quê? Há uns 50 anos, mais ou menos? Que eu conheço ele já faz mais disso. Não, Ronaldo eu não Meu vou nem falar o que Deus você do céu, falou né? do Ronaldo, né? Um dos fotógrafos principais de Brasília. Repórter para não dizer o fotográfico melhor. mais conhecido de Brasília. Vamos pegar. Você acabou de falar, por exemplo, que às vezes você busca uma certa assessoria, confia nessa assessoria. Você pensou, por acaso, no Flávio?
Bolsonaro? Pensei no Flávio. Quando eu me referi à mesadinha e à partilha do salário dos servidores, eu pensava O Flávio fez uma especificamente... entrevista agora por esses 2 dias e acabou, na minha opinião, ele se fez um pouquinho de réu confesso. Sim, exatamente. Porque ele se arrepende de ter confiado no seu assessor. Olha, melhor do que eu falar, coloca ele falando aí, é o vídeo número 3, coloca aí para mim. Onde está o Queiroz? Como é que eu vou Por saber que onde ele está o não Queiroz, fala? gente? Ele tem um CPF, eu tenho outro. A última vez que eu falei com o Queiroz foi logo após ele fez a cirurgia do câncer, né? Que eu liguei para saber se estava tudo bem e tal, e nunca mais falei com ele, não sei onde ele está, não tem informação de onde ele está, da família, não tem nada. Eu não posso ficar sendo cobrado, né, para exigir uma postura dele. Né? Ele tem a vida dele, ele tem os advogados dele, não tem nada a ver comigo. Mas ele trabalhou É claro, né? ele tinha minha confiança, ele tinha minha confiança. Na época ele tinha minha confiança. Ele não tem mais? Está demonstrando que não era merecedor dela, né? Logo no começo, né, quando começou a surgir tudo, foi uma grande bomba para todos nós, inesperada. Né, e ele falava que não tinha nada de ilegal, né, que iria comprovar tudo, era coisa da família dele que depositava na conta dele. E assim, deixei ele com a palavra. A demora dele em se pronunciar me atrapalhou muito. Né, eu fui sendo fritado enquanto ele não falava nada. E eu não podia obrigar o cara a ir ao Ministério Público ou ir para a imprensa, eu não podia fazer isso. O Queiroz tinha muita autonomia dentro do gabinete para escolher as pessoas, principalmente aquelas equipes que eu chamo de rua. Ele que geria isso tudo. Né, e aí talvez tenha sido o meu erro de confiar demais nele. Ele pedia, pô, chefe, dá para colocar aqui a minha filha para trabalhar? Já que meu gabinete sempre foi muito enxuto. Minha equipe sempre foi muito enxuta. A nossa campanha é muito enxuta, é muito barata. Sabe? Então, ele abriu o espaço no gabinete, ele na confiança me pedia, eu deixava, não pode ir, monta a sua equipe aí, não tem problema. E aí? Pode acontecer alguma coisa com o Flávio? Não? Pode sim, Celso. É porque, veja bem o seguinte, ele fala que confiava demais no Queiroz. É a pessoa que estava fazendo assessoria para ele ali. Então, ele deu uma espécie de carta branca ao Queiroz. Mas quem assinava a nomeação dos funcionários e a responsabilidade de todo o gabinete era dele. Ele que mandava no Queiroz, ele que nomeou o Queiroz e ele que nomeou todas as pessoas que estavam envolvidas nessa divisão de salário, nessa espécie de mesadinha. Então, isso aí, ele está com problemas ali. Então, ele pode perder o mandato dele por conta disso, porque isso aí é corrupção. É você se aproveitar do salário de outra pessoa em seu benefício. Talvez ele não tenha pego R$10 do salário dessas pessoas. Pode ser, talvez ele tenha confiado demais no Queiroz. Mas isso não é o suficiente. Chegaram a falar, inclusive, que os recebimentos é porque ele emprestava dinheiro. Exatamente, porque ele é o detentor do mandato, ele que é o dono do mandato, ele foi eleito para isso. Então, ele deveria ter nomeado pessoas que fossem confiáveis dele e que essas pessoas pudessem administrar o mandato dele de forma eficiente e que não acontecesse nada em relação a isso. Eu particularmente, nunca trabalhei com político. E principalmente político eleito. Então, eu não conheço a cúpula administrativa como funciona. Certo. Mas um chefe de gabinete, por exemplo, ele não é quase tudo isso, não? É tudo isso. Ele teria que ter uma experiência na ciência política, na sua assessoria de comunicação. Perfeitamente, Celso. Tem que fazer uma... Não teria que passar tudo por isso por um chefe de gabinete, não? Possivelmente o chefe de gabinete era alguém que pudesse estar ligado também ao Queiroz e fizesse parte do esquema. Eu não o conheço, não sei se assim foi, mas partindo do princípio da sua pergunta de que o chefe de gabinete é responsável por tudo isso, ele estava sabendo do que estava acontecendo ali. Ou, no mínimo, não prestou atenção, foi relapso. Ou passou desapercebido, o que é muito difícil, Celso. O que é muito difícil completando a sua pergunta aí, a comunicação política é necessária para que todo parlamentar se mantenha, porque não adianta ele estar lá, trabalhar, fazer e as pessoas não saberem. A pessoa cai no esquecimento dali. Anteontem, Dia das Mães, eu recebi uma mensagem de um parlamentar conhecido nosso no meu celular. Parabéns pelo Dia das Mães. Eu não sou mãe. Ele deveria ter o controle de que está o telefone ali,
O Royce Barreto é do sexo masculino. Certo. Então, eu não posso mandar uma mensagem do Dia das Mães. Para todo mundo, né, mano? Para velho? todo mundo, a mesma Mande mensagem. para todas as mulheres. Exatamente, faz uma que lista mesmo de não sendo transmissão. mãe, poderá sê-la. Exatamente, Né? teria que ter um controle disso daí. Então, isso daí é falta de organização dentro do gabinete. As pessoas precisam de entender um pouco disso daí, fazer algo que seja necessário. Construir lista de transmissão por segmento. Tem que ser tudo segmentado. Ah, eu quero mandar para os vigilantes do Distrito Federal. Vigilante, Distrito Federal, essa mensagem Fale com o vai Chico para você. Vigilante, que ele conhece todos. Pode ter sido exatamente Não é isso mesmo? daí. É lógico. Então, tem que ter esse controle e essa administração dentro de um gabinete, porque você gasta horrores com campanha política. Eu já trabalhei, Celso, em diversas campanhas políticas, as quais eu tentava enxugar ao máximo e dava uma maior condição do candidato ser eleito. Porque o que vale dentro de uma campanha política é você neutralizar os pontos negativos do candidato e otimizar, potencializar os pontos positivos. Você criar uma narrativa para determinados assuntos e, com essa narrativa, você conquistar os seus eleitores. É dessa forma que a gente faz. Então, assim a gente consegue uma condição de dar uma eleição próxima de satisfatória para cada candidato. E isso de gastar menos possível, né? Só se fez um pouquinho realidade agora, na eleição passada. Não sei se você viu um estudo inédito da Fundação Getúlio Vargas, juntamente com a Fundação Brava. Sim. Princípio: eleitos para a Câmara em 2018 concentraram menos recursos que vitoriosos de anos anteriores. Sem dúvida. Uhum. Explica-se. Né? Celso. O cara que quase sempre se reelegia, ele já tinha o seu financiador, né? Tinha um financiador. Que podia buscar dinheiro público. Até as eleições de 2014, era possível pessoa jurídica financiar a campanha política. A partir de 2016, o financiamento por pessoa jurídica foi proibido por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A partir de 2016, o financiamento da campanha tinha que ser por conta do candidato ou pessoa física, que poderia doar até 10% da sua receita declarada na Receita Federal no ano anterior. Então, isso daí reduziu as campanhas ao mínimo possível e também houve teto máximo que as pessoas poderiam gastar, que foi categorizado da seguinte forma: você pode gastar até 70% do máximo que o candidato que gastou mais na eleição anterior gastou. O candidato a governador gastou R$100 mil, então você poderá gastar até R$70 mil. Então, houve essa limitação e para dar também uma coerência maior a todos os candidatos, porque aqueles que tinham maiores recursos, mais financiamento, gastava o tópico e, com isso, eu acredito que o Caixa 2 continua existindo de uma forma mais organizada, porque um candidato fala, eu vou gastar 1 milhão, declara que gastou 1 milhão, mas a gente percebe nas ruas que ele gastou um pouco mais disso daí. Isso explica o fato de, eu ia falar um palavrão, rapaz, desses velhos políticos que nós conhecíamos e que conhecemos não terem sido reeleitos? Não, boa parte deles. Não. E nomes expressivos. Que você chega num Ceará da vida e fala o nome do cara, todo mundo conhece. Não, exatamente. Esses candidatos, esses coronéis, dono da política, que sempre foram eleitos e reeleitos da forma que sempre quis, muitos desses não deixaram de ser eleitos porque, por conta da Lava Jato, por conta da informação mais adequada, mais rápida, o uso da internet, isso fez com que muitos candidatos deixassem de ser eleitos. A reforma trabalhista deixou muita gente de fora. A formação, ia falando uma coisa aqui, a formação de pessoas que estavam ali aguardando
um mandato um pouco mais honesto, pessoas que votaram pelo arquivamento das denúncias contra o presidente Temer. No ano passado, muitos desses candidatos deixaram de ser eleitos por conta de adversidades desse sentido, e também por não fazerem uma campanha que conversasse olho a olho com a população. Eles acharam que pelo status dele, que pela reputação que eles haviam construído, seria suficiente para se manter no mandato por todo esse tempo, mas não foi. Subestimaram os fatos reais. Subestimaram Nos últimos os fatos tempos reais, agora. subestimaram... Que o nome foi citado, por exemplo, num lava-jato. No Lava Jato. Não, mas foi citado, mas nem até agora não aconteceu nada. Não, exatamente. E aí equivaleria, talvez, o peso de uma boa assessoria política. Uma né? boa consultoria, Celso, porque a gente fala, usa nas campanhas políticas que a gente tem que ter determinadas vacinas. Se você é um candidato a político, você precisa falar tudo para o seu médico, para o seu advogado e para o seu consultor político, que vai estar ali criando formas de você tentar potencializar o que você tem de bom e neutralizar o que você precisa, o que você tem de ruim. Porque é necessário que você neutralize. Esconder aquilo ali, mostrar o que você fez efetivamente. A comunicação política desses candidatos não foram suficientes para que eles se mantivessem no cargo e mantivessem o status quo. Verdade. Olha, para quem não entendeu direito, né, a falta de apoio que foi tirada, por exemplo, do político receber uma ajuda financeira de um banco, de uma construtora e tudo mais, que quase sempre chega lá onde a gente viu a Lava Jato acontecendo, é importante demais. Veja que já houve uma certa diferença. Essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, juntamente com a Fundação Brava, mostra, vou só ler uns tópicozinhos aqui, ó. O último pleito foi o primeiro em que se observou queda na concentração de recursos pelos que conquistaram o cargo. De 2002 a 2014, os deputados federais eleitos responderam por uma média de 62% de tudo o que foi gasto numa campanha. Em 2018, 4 anos depois, esse percentual caiu para 44%. Eram 62%, caiu para 44%. Mas ainda foi reduzida pela metade a disparidade entre os gastos de homens e mulheres, considerado todos os candidatos. Em 2014, os homens gastaram 1 bilhão e 200 milhões a mais. No ano passado, eleição de 2018, a diferença ficou em cerca de 550 milhões, abaixo da metade. Verdade. Então... E você ainda acredita que possa ter tido Caixa 2? Não, eu não tenho a menor dúvida que o Caixa 2 continua existindo. E ainda mais para políticos tradicionais, como você citou aí, que não estão acostumados. Eu faço consultoria política para um deputado federal, Celso. Hoje ele está como deputado federal porque ele está como suplente. Certo. Ele não foi eleito dentro da quantidade de vagas. Ele já foi eleito 5 vezes dentro do seu estado e especificamente dentro do seu município. O partido dentro do fundo partidário ali e do fundo específico para eleições passou para ele R$1.800.000. Ele não conseguiu ser eleito com essa receita, R$1.800.000. Ficou numa primeira suplência, menos mal. Ficou na primeira suplência, mas não foi eleito, devido às tradições da velha política. Eu falo isso para ele da mesma forma que eu estou falando isso para você. Olha, você não foi eleito por conta disso, você não trabalhou isso. E eu comecei a fazer a consultoria para ele agora, após ele estar no mandato. A campanha política dele, eu não trabalhei com ele, e foram outras pessoas, e ele falou, se eu estivesse trabalhando com você, eu teria gastado menos, teria devolvido o dinheiro para o partido, e o resultado poderia ter sido melhor. Mas, como são as coisas, né, Celso? Devido às circunstâncias, não foi possível que acontecesse isso. Então,
é algo que você tem que fazer um gerenciamento mais profundo, mais específico, mais trabalhado, fazer um diagnóstico suficiente para saber se é necessário fazer aqueles gastos, você fazer uma análise de risco. Porque o que eu costumo falar para as pessoas com quem eu trabalho é que é necessário você fazer um diagnóstico. Desse diagnóstico, a gente vê o eixo de campanha e depois se faz uma análise de risco para saber quanto é necessário e se é viável você se candidatar para aquele cargo em determinado momento. Eu busquei alguns vídeos, né, para tentar ilustrar um pouco mais, né? Como nós mostramos do Flávio, mostramos, né, o do prefeito lá que queria que a moçada fosse lá ver a futura esposa dele, noiva dele. Né, cantar no trio elétrico. Né? Tem um do Lula que eu separei aqui, que eu queria que você ouvisse, são menos de um minuto. Né? Mas uma coisa, para mim, na maioria dos vídeos que eu vi, há uma confusão generalizada e de gente boa, achando que consultoria política é assessoria de imprensa. Não, de forma nenhuma. Mas 90% dos vídeos chegavam nessa conclusão. Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, Celso. É porque eu costumo dizer, eu faço um comentário sobre economia muito raso, porque eu não tenho as ferramentas de um economista. Sim. Eu converso com você, mas eu não tenho as ferramentas do jornalismo, porque eu não sou formado em comunicação social e em jornalismo. Embora milite na área de comunicação. Isso, dentro da área de comunicação, mas é como eu costumo falar para as pessoas, eu sou debatedor e sou ousado. Eu gosto de debater certos assuntos, mas eu não tenho aquele traquejo do jornalista. Eu costumo debater diversos assuntos nesse sentido. Então, a pessoa tem que ter ferramentas. Eu estudei política por 16 anos, e tudo em universidade pública. Estudando política para que a cada momento eu pudesse me especializar um pouco mais. Deu aula também, né, Monet? Não, dei aula também, dei bastante aula também, sou professor, sou licenciado. O que a gente percebe é o seguinte, né, o político talvez, por uma falta de uma grande assessoria, e eu acho que também uma não vive sem a outra. Não, de forma nenhuma. Né? A política não vive sem a área de comunicação. Não, de forma nenhuma. Tanto é que a gente trabalha na equipe que eu gosto de montar, eu falo, tem que ter um jornalista aqui, tem que ter um designer, tem que ter um publicitário. Porque eu vou falar, olha, é necessário fazer uma peça assim, para que a gente possa informar para as pessoas assim. Mas eu não sei fazer uma arte, fazer uma peça publicitária. Do mesmo jeito que eu não entendo de fazer a comunicação como ela deve ser feita. Eu crio uma ideia, crio e falo para as pessoas, vamos desenvolver esse trabalho e passar para... E desde que o mundo é mundo, a união faz a força. Sem sombra de dúvida. Em conjunto, a gente cria uma boa ação. É um grupo e um coletivo. Nós estamos praticamente quase que encerrando. Eu levei até um susto, o Joãozinho botando o tempo para mim. Vamos falar um pouquinho do Lula, né? Por favor. O Lula deu uma entrevista à BBC. Sim. Né? Eu vou pegar menos de um minuto. Perfeito. Mas ele se mostrou, por exemplo, em relação a Dilma, que ele indicou para ser candidata, foi eleita, reeleita e depois cassada. Perfeito. Mas ele acha que ainda não faltou alguma coisa em relação ao comportamento dele para com ela. Faltou, sim. Aí eu pergunto, antes de que ele fale, perfeito. Estava faltando o quê? Não responde, não. Bota o Lula aí. E uma pessoa cheia de autoafirmação como a Dilma, na hora que, sabe, o carro começa a derrapar, nem sempre tem a tranquilidade de parar e falar, peraí, vamos parar, vamos ouvir, vamos conversar. Eu, por exemplo, nas minhas reuniões presidenciais, eu nunca comecei uma reunião falando. Sabe, se você é o presidente e você começa falando, você não deixa mais ninguém falar, acabou. Ninguém vai falar para contrariar o presidente da República. Então, tem estilos diferenciados. Eu, às vezes, lamento de não ter sido mais incisivo com a Dilma. Ele teria que ter sido mais incisivo com a Dilma? Teria que ter sido mais incisivo, Celso. Aqui no seu programa, eu comentei algumas vezes que em 2014 ele deveria ter saído candidato a deputado ou a senador, já que era só uma vaga, e se ele não tivesse certeza que seria eleito, deveria ter sido candidato
a deputado federal Se do estado de São Paulo. elegeria numa boa. Seria eleito, poderia evitar que o processo dele circulasse e transitasse dentro da justiça comum. Ele levaria para o Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que o Lula nos deu, acima de tudo, uma prova inconteste de que quando você tem uma comunicação perfeita, Perfeita. quando você tem uma assessoria política perfeita, ele faz o que o Lula fazia. Ele nunca falava primeiro do que os ministros. Não, de forma nenhuma. Porque senão você constrangia os ministros a depois. Exatamente. Aham. Né? Como ele disse, quem é que ia contradizer o presidente da República? Exatamente, perfeito. Ele ouvia primeiro. Isso não é uma assessoria dando a ele? É uma assessoria para ele. Ele teve ali do lado dele, ele teve como ministro dele o Luiz Dulce na governadoria. E teve diversos ministros que trabalhavam diretamente com ele e conversava a língua dele. O Lula foi bem assessorado. O Lula, em relação ao governo da Dilma, quando ele fala que deveria ter sido mais incisivo, e com relação à renovação do mandato. Ele, nessa mesma entrevista, ele falou que quis dar mais espaço para a Dilma, para que ela fizesse o trabalho dela, não quis se envolver um pouco mais. Já em 2016, no início de 2016, ele, ouvindo a orientação de um cientista político, Carlos Alberto, ele pediu que fosse indicado a ministro da Casa Civil. Já era tarde demais para isso e fez piorar a situação nesse momento. Para arrematar, nós estamos vivendo um momento complicado dentro do governo brasileiro que ainda não conseguiu se estabelecer. Entrou com uma avaliação muito positiva, com uma grande esperança do povo brasileiro e que, lamentavelmente, eu tenho visto ela ser decrescente. Sim. Você pega a desaprovação do Bolsonaro, segundo a XP e PESP, tem gente que fala XP, né? Entendeu? Mas meu é X. Eu sou brasileiro, caramba, né? Em janeiro, o índice dos que consideravam o governo do presidente ruim ou péssimo era de apenas 20%. No período, a aprovação caiu de 40% para 35%. Aí a XP traz novos dados aqui, né? Desaprovação, como eu disse, cresceu de 20% para 31% de janeiro a maio deste ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, quer dizer, 4 meses depois, contando os dias de maio. O que a gente faz para reverter isso? Está faltando o quê? É uma assessoria. Está faltando uma consultoria para ele, uma consultoria política para ele, urgentemente. Celso, eu comentei com você uma vez que o primeiro escalão do governo Bolsonaro teria que tirar pelo menos 6 ministros para que o governo começasse a dar notório saber e para a população de forma relativamente positiva. Principalmente os ministros que foram indicados por Olavo de Carvalho. Esses aí estão no governo, não sei porquê, não estão dando nada que aprove um pouco mais o governo e que dê a satisfação suficiente para que a sociedade precisa. Esses ministros precisam ser retirados, pelo contrário, estão dando cada vez mais trabalho. Uma assessoria, principalmente na comunicação dele. Ele fala o que ele está ali, o que ele quer falar, sem consultar ninguém. Tirar os filhos dele de perto do mandato dele. Você cuida do seu, você cuida do seu, você cuida do seu. Do meu, quem vai trabalhar aqui diretamente pessoas especializadas, especialistas que conhecem a área, tanto da política como da comunicação política. Muitos governos trabalham, fazem muita coisa e não têm reconhecimento por falta de comunicação. E tem que ser uma comunicação que leve para as pessoas em uma linguagem que elas entendam. Eu costumo falar, não adianta você falar para as pessoas que você fez isso de uma forma assim um pouco técnica. Você tem que converter aquela informação numa linguagem popular. Com essa linguagem popular, você vai dar a condição das pessoas entenderem você perfeitamente. 4 meses, né? Chegando ao 5º mês agora de governo. Para quem tem 4 anos de mandato, para a gente arrematar. Há tempo de virar, não tem? Sem sombra de dúvida. O que está faltando ao Bolsonaro?
Ele, como eu falei, está faltando dar uma modificada, dar uma girada, no mínimo de 180 graus, no primeiro escalão dele, colocar pessoas eficientes, delegar competência e cobrar resultados. Isso que ele precisa fazer, afastar os filhos dele de estar especulando e falando do governo em nome dele. Isso daí não pode ser jamais centrar todo mundo, fazer uma reunião e colocar e fazer uma comunicação mais eficiente. Lá, né? Negócio, não, negócio. O Olavo de Carvalho. Amigo é amigo, negócio à parte, né? Olavo de Carvalho, se você quiser, liga para mim uma vez no mês, a gente conversa, tudo bem. Não se meta mais no meu governo. Quem nomeia sou eu faço da forma que eu achar mais conveniente. Não ficar dizendo que o Olavo de Carvalho teve muito trabalho, foi um excelente profissional e o ajudou na eleição dele. Uma pergunta indiscreta. Você falou que está fazendo uma assessoria a um deputado. Sim. Você só faz para um deputado? Não, faço para vários. Você tem uma empresa de assessoria? Tenho uma empresa, exatamente, assessoria. Eu tenho outros sócios que também trabalham da mesma forma. Todos são cientista político e sociólogo da UNB. Uma turma boa, hein? Não, exatamente. É porque a gente sempre faz um trabalho. Você faz isso durante o mandato ou pensando nas eleições? Eu faço para eleições, eu trabalho para candidatos que querem conhecer melhor e trabalhar o seu mandato, eu faço diagnóstico para saber se é viável a eleição dele e também trabalho durante a campanha. Depois dele eleito, faço pela manutenção do mandato dele, seja prefeito, governador, deputado, senador, presidente da República. Um dos meus sócios estava fazendo um trabalho para um ex-presidente da República. Estava trabalhando dessa forma e a gente faz essa manutenção do mandato e faz o trabalho para as eleições. Essa é a nossa consultoria política que a gente vem trabalhando aí para dar uma firmeza e uma profissionalização. E sempre no viés da ética e mostrando um pouco mais que é possível fazer um mandato mais barato, mais honesto e que dê uma satisfação para as pessoas, aquelas que empreenderam o que elas têm de mais valioso, que é o voto e o tempo que elas liberou para esses candidatos. Uma pergunta já estourou, mas vem na cabeça, nós vamos ter eleições o ano que vem. Sim. Para prefeitos. Para prefeitos. O prefeito que pensa em evoluir politicamente, serei prefeito, serei um deputado estadual, serei um deputado federal, possivelmente um governador, ele já tem que pensar nisso agora? Já deve estar pensando, Celso. Depois que houve a mini-reforma em 2015, o tempo de televisão, o tempo de campanha foi reduzido pela metade. Em tudo isso daí. Porém, nessa mesma reforma, foi criado o Instituto da Pré-Campanha. Essa pré-campanha você pode começar hoje, pensando nas eleições de 2030. Então, quem é candidato em 2016 já deveriam estar trabalhando há muito tempo. Quem chega primeiro toma água fresca e tem melhores condições de criar uma reputação necessária para ser eleito em 2016. Agora, também já não estão extrapolando, não? Aqueles que já se dizem futuros candidatos para presidente da República, por exemplo, já vi uma meia dúzia buscando aí, né? E pensando única e exclusivamente, ele vai deixar de governar, é governador de estado, caramba. Exatamente. Uhum. Não está cometendo um erro? Está cometendo um equívoco. Não é muito melhor ele ser o melhor governador do Brasil, exatamente, ou um dos melhores e se apresentar como candidato a presidente da República? E isso ele tem que ser cobrado pela população que o elegeu. Opa, eu elegi você, votei em você para que você ficasse no estado e fizesse um trabalho coerente. Foi dessa forma. Se a população não cobrar, ele vai deixar o vice lá, vai deixar pessoas trabalhando para ele e vai continuar viajando pelo Brasil para ficar cada vez mais conhecido. Tá certo. Bom te ver. Obrigado, Fizemos um programa diferente hoje. Verdade. Né? Os futuros candidatos que estavam nos acompanhando, né? Pensa seriamente nisso. Sem assessoria, você não vai chegar a lugar nenhum. Obrigado, Celso. Exatamente. Os que já estão governando, querem galgar um posto a maior, bote uma assessoria funcionando aí. E a assessoria não é única e exclusivamente uma cabeça. São várias, pensando juntos. Obrigado. Obrigado, Celso. Obrigado. Grande abraço.